Quando o Neymar volta a jogar pelo Santos? Vamos falar sobre isso, trazer também os próximos jogos do Peixe, mostrando a importância de ter o Neymar em campo novamente, porque o aproveitamento do Santos com o Neymar é muito, mas muito superior de quando o Santos não tem o Neymar à disposição. Vamos trazer esses números também e, claro, aproveitar para estender esse debate de como o Santos tem que jogar para não depender tanto do Neymar, porque é claro que nós temos essa Neymar dependência mesmo em apenas 7 jogos que o Neymar esteve em campo. Vamos começar exatamente falando sobre essa Neymar dependência, porque sem o Neymar é um Santos, com o Neymar é outro Santos. Então vamos aqui aos números. O Santos, até o momento nessa temporada, realizou 8 jogos sem o Neymar e 7 partidas com o Neymar. O Santos teve 2 vitórias apenas sem o Neymar em campo e 4 vitórias com o Neymar. Teve 5 derrotas sem o Neymar e 1 derrota apenas com o Neymar. Isso dá um aproveitamento de 29,2% dos pontos, né, disputados sem o Neymar, e com o Neymar, 66,7% de aproveitamento. O Santos marcou 11 gols sem o Neymar em campo e 13 gols com o Neymar em campo. O Santos sofreu 14 gols sem Neymar e sofreu apenas 4 com o Neymar em campo. Chances criadas sem Neymar, 8. Com o Neymar nas partidas, 18. Finalizações e finalizações no gol. Sem Neymar, foram 104 finalizações, apenas 29 no gol. E com o Neymar, 108 finalizações e 37 em direção ao gol. Então essas são algumas estatísticas que comprovam, indo completamente contra do que algumas pessoas que torcem contra o Neymar, o Santos, de que ele é ex-jogador, ele é aposentado, ele não faz diferença. Para o Santos faz uma diferença muito grande, inclusive, né, nesses 7 jogos que o Neymar disputou, foram 3 gols e 3 assistências. Então, 6 participações diretas em gols do Santos em 7 jogos, uma média excelente. E sem o Neymar, é claro, a gente sente bastante algumas situações, né, em campo do Santos, como, por exemplo, ele é um jogador que atrai a marcação. Então, quando você tem ele em campo, a marcação adversária, eu sempre falo isso, né? Tem pelo menos 2 jogadores ali na cola dele. Um grudado e outro na sombra. Caso, né, precise ali, ele tá ali na sobra para ele conseguir ajudar numa marcação. E é o cara que é diferenciado, então ele encontra passes que às vezes outros jogadores não encontrariam, né? Então essa genialidade do Neymar a gente não pode normalizar. E aí você vai olhar para minha cara e vai falar, tá, Nájila, mas quando o Santos vai voltar a contar com o Neymar? Porque hoje o Santos tem o Barrial e o Soteldo que podem fazer essa função de jogar mais ali no meio-campo, mas é claro, Neymar é Neymar e quando ele volta a ficar à disposição. Segundo as informações, né, de pessoas que a gente conversa, que estão ali no dia a dia do clube, que participam de uma certa forma da recuperação do Neymar, a expectativa do Santos e do staff dele é de que ele fique à disposição para a partida contra o Fluminense. Então não fica à disposição contra o Bahia, que era algo que a gente já sabia que era difícil, mas o trabalho está sendo feito para que contra o Fluminense o Santos vai ter essa janela de uma semana de preparação para esse confronto lá no Maracanã, e aí sim essa janela sendo aproveitada com ele treinando com os demais jogadores, né, do Santos no CTR Pelé, treinando com bola, com todo mundo, participando dos treinamentos e não um trabalho apenas isolado na academia ou em campo, só que, né, de forma individual. Então essa é a ideia do Santos para que ele esteja bem para esse confronto contra o Fluminense. Não sabemos se como titular, se jogando 45, 90, 60, 10 minutos. Imagino que o Santos agora, com essa volta do Neymar, vai ter um pouco, né, segurando essa questão física, não deixando tão livre assim para que o Neymar jogue tantos minutos, porque uma das questões dele ter esse edema, que
mais de um mês, né? Tá indo para um mês de recuperação, é porque o Santos entendeu que esticou um pouco a corda. Então, assim, Neymar jogou alguns minutos a mais que não estavam no planejamento, porque ouviu o Neymar falou que estava bem, que queria jogar, o Santos também corria risco de ficar fora do mata-mata, então meio que coloca para jogar e vamos torcer para que não dê nenhum problema. Só que deu, né? E era um problema muscular que a gente sempre vem falando aqui, que é comum, infelizmente, em jogadores que passam por um período muito longo sem ter uma sequência de jogos. O Neymar ficou quase 2 anos sem ter 7 jogos na sequência, que foi o que ele teve aqui no Santos. Então já era algo que tanto o Santos como o staff do Neymar, infelizmente, sabiam que isso poderia acontecer. De fato aconteceu, e agora o Santos e também o staff do jogador recalcularam a rota para que ele possa voltar sem risco. Porque é aquilo, né? Já poderia jogar contra o Vasco, contra o Bahia, mas e se joga? E se volta a sentir um problema? Se volta a sentir uma lesão? Então é melhor que ele volte 110% para que não corra esse risco novamente. E para ser sincera, eu prefiro assim, do que você ter o Neymar contra o Bahia e fica mais um mês fora, né? Então eu prefiro prudência para que a gente possa desfrutar do Neymar por mais e mais jogos. Que a gente mostrou aqui que de fato existe essa grande diferença de jogos do Santos com e sem o Neymar. Mas falando aqui sobre os próximos jogos do Santos, o próximo jogo, como vocês sabem, é contra o Bahia, domingo na Vila Belmiro. Depois o Santos vai ter esse período de uma semana de preparação para o confronto contra o Fluminense, por isso o Santos está confiante nessa volta do Neymar contra o Flu. E depois o Santos tem, no dia 16, o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. No dia 20 tem o clássico, o primeiro clássico no Brasileiro, contra o São Paulo no Morumbis, né, no dia 20. Depois, no dia 27, o Santos enfrenta a equipe do Bragantino. E aí encerra esse mês de abril. Só que é bom ressaltar que depois do confronto contra o São Paulo, o Santos pode ter a sua primeira partida na Copa do Brasil. Então vamos esperar aí a CBF, né, anunciar quem que vai ser o adversário do Santos, a data, tudo certinho, né, jogo de ida, jogo de volta. Então, o finalzinho de abril e começo de maio, o Santos deve ter os seus confrontos da Copa do Brasil já definidos. Então, a partir desse confronto contra o São Paulo, a tendência é que o Santos não tenha tanto tempo de descanso, de folga, como queiram. Então, por isso que é importante o Santos priorizar esse período que tem né, semanas sem 2 confrontos, por exemplo, para se preparar para ter esse Neymar mais inteiro, não só o Neymar, né, mas também outros jogadores. Mas como esse vídeo é para falar exclusivamente do Neymar, destacando aqui o Neymar. Então, acalmem os coraçõezinhos de vocês. Neymar deve ficar à disposição contra o Fluminense, no mais tardar contra o Atlético Mineiro. Mas provável que contra o Flu esteja à disposição, tá bom? E claro, que Pedro Caixinha pense num time que ele venha para ser essa cereja do bolo. Que o time fique redondinho e não dependa exclusivamente do Neymar. Porque aí você não tendo um time que depende exclusivamente do Neymar, você consegue também preservar o próprio Neymar para que ele não tenha novas lesões. Então uma coisa acaba acarretando a outra, tá bom? É isso, grande abraço para vocês, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.